compartilhar minha tela com vocês. Bom, alguém me dá um ok, como é que tá essa... Vocês estão vendo minha tela? Beleza, vamos lá. Então, tá joia. Bom, pessoal, então, primeiramente, que raça que é essa aí que tá na foto aí? Com a menininha? Ninguém sabe? Um boxer, né? Isso. Por que o boxer tá aí, pessoal? Por que eu botei uma foto de boxer? Tá? É uma foto da internet, não é uma foto minha, tá? Não sei quem é a criancinha, muito menos quem é o cachorro, tá? Mas por que tem um boxer ali? Alguém tem ideia? A gente vai ver que existem animais, raças, né? Raças, desculpa, de animais, exatamente, tá, Isa? Tá? Eles são muito mais suscetíveis a certas doenças do que outros. Um exemplo, tá? A gente costuma dizer que poodle é um ponto fora da curva, porque o poodle é a tudo, né? Mas se nós olharmos, por exemplo, tá? O próprio poodle, né? Ele tem uma patologia que é muito comum no poodle, que é na patela, que é no ossinho do joelho. Uma luxação de patela, é muito comum, tá? Animais dálmatas são muito sensíveis a problemas do sistema urinário, principalmente renal, tá? O boxer é muito sensível ao tumor, às patologias voltadas ao câncer de forma geral, tá? Então, existem algumas raças que são mais suscetíveis. O próprio Shar-Pei, muito sensível a problema de pele, a dermatológicos e por aí vai, tá? E tem o SRD, o nosso famoso vira-lata, que ele não é sensível a nenhuma dessas patologias, é um animal extremamente resistente, tá? Porque nós temos misturas de raças diferentes que combinaram com uma resistência à raça, né? O SRD é um animal que tem, embora assim a mistura de várias raças, é um animal extremamente resistente, porque veio uma seleção genética natural, né, com o passar dos anos, tá certo? Tá? Embora o SRD hoje está ficando cada vez mais, né, dentro de casa e misturando com outras raças sensíveis e acaba aparecendo as doenças, mas já foi muito mais, vamos colocar assim, resistentes, tá? Bom, então a gente vai falar sobre oncologia, tá? Lógico, é uma coisa introdutória, é uma matéria extremamente complexa, né? A gente costuma ver na faculdade durante 2 períodos oncologia e não consegue ver tudo, né? 1 ano é pouco para ver oncologia, né? Bom, mas o box está aí exatamente por isso, tá? Pela sensibilidade que ele tem. Bom, primeiro, por que estudar oncologia, né? Primeiro, há um aumento na incidência de câncer. Alguém tem ideia por que está aumentando a incidência? Por que está tendo muito câncer? Alguém tem ideia? Por que está aumentando o número de câncer? A quantidade, né? A incidência de câncer nos animais? O que está tendo hoje que não tinha antes? Por que antes não tinha tanto câncer? Tem mais cuidado, Vanessa? Tem mais cuidado, teoricamente era para ter menos, né? Não tem diagnóstico, não tinha diagnóstico antes, né? Achei que isso você quis dizer, né, Vanessa? Faz sentido, tá? Não é que não tinha diagnóstico, né? Vamos pensar na veterinária. Por que os cachorros estão tendo câncer hoje com maior intensidade e antigamente não tinha tanto, né? Bom, a palavra-chave desse aumento da incidência, pessoal, é uma palavra chamada longevidade. O que quer dizer isso? Longevidade. Os animais estão vivendo mais. Vivendo muito mais, né? Eu lembro que antigamente a coisa mais rara que tinha era os cachorros na minha casa viver 10 anos, né? Eu lembro que os animais, a cada 10 anos, os animais não falavam assim, nossa, o animal tem 10 anos, era uma coisa assim absurda, né? Hoje você vê animal com 18, com 20 anos, né? Você vê gato com 20 anos, gato com 18 anos. Então, são animais que
como você falou, né, Vanessa, estão tendo muito mais cuidados hoje em dia, né? Estão cercados de cuidados e, lógico, com a longevidade, não é que antes não tinha câncer. O animal morria com 4, com 5 anos de idade e não dava tempo de desenvolver a patologia, tá? Então, com toda certeza, tá, a longevidade tem uma importância aí nesse aumento da incidência. Estão vivendo mais, tá certo? E existe o vínculo família e animal de estimação, que é o que você falou também, né? É levar o animal ao veterinário. Hoje, então, o animal está inserido na família. Ele é mais um membro da família, ele não é o cachorro que fica no quintal, né? Ele dorme dentro de casa, se não dormir em cima da cama, né? Com a criança. E, Giovana, eu não expliquei exatamente o que é oncologia, não, tá? O que eu estou explicando é exatamente o porquê que se estuda oncologia, tá? Então, basicamente é isso. Então, eu falei que o aumento da incidência deu pela longevidade e o diagnóstico. Os animais estão sendo levados mais ao veterinário, tá? Porque faz parte da família. E detalhe, existem profissionais capacitados para diagnosticar e para tratar esses animais com essa patologia, tá? Bom, então, os oncologistas veterinários, né? Aqui em Guará já existe oncologista veterinário, tá? Que eu conheço, pelo menos tem uma aqui, não é daqui, mas ela vem atender aqui em Guará. Então, se tem um oncologista, é porque tem procura, né? Bom, primeiro, o que os clientes procuram? Né? O que eles buscam? Primeiro, é a cura, né? Busca a cura. Eles querem isso, né? O atendimento personalizado e principalmente o bem-estar. Ninguém quer ver o seu animal sofrendo, tá? E muitas das vezes não é possível fazer essa situação, né? Porque foi levado tarde demais, tá certo? Por isso, então, é uma atividade que necessita de uma atualização constante. Os medicamentos, né, os fármacos, os produtos que são utilizados, né, que a gente costuma dizer que são os antineoplásicos, né, aqueles medicamentos que vão matar o câncer, as células tumorais ou os quimioterápicos, eles são atualizados a todo tempo, tá? Então, existem necessidades de uma atualização e principalmente condutas terapêuticas diferentes, tá? E câncer, pessoal, tumor, pode-se pensar, sempre quando falar em tumor, tá lado a lado, tá junto, tá? Quando falar em tumor, automaticamente tem que pensar em controle da dor, tá? Então, é necessário a gente ter pensar sempre na dor que o animal está sentindo ou que o animal vai sentir, tá? Essa dor ela pode estar no início, mas a dor ela vai aparecer se ela não estar presente, tá? Porque dói. Essas células tumorais, o crescimento dela é muito rápido e a dor ela é presente, tá certo? Bom, então primeiramente, né, a oncologia, costumo dizer que ela é multidisciplinar, ou seja, eu não trabalho com ela sozinho. Ela vai estar ligado a 3 ciências, tá? Ela vai estar ligado à clínica médica, a clínica cirúrgica e a patologia, tá? Então, eu tenho que entender, primeiramente, né, o que é a doença, né? Ou seja, a patologia da doença, do que está acontecendo, o que está gerando a patologia. Depois, pensar na clínica médica, no tratamento dessa doença. Isso é uma doença que tem quimioterápico para ela? Tem como eu tratar essa doença? Né? Ou, muitas das vezes, eu ainda consigo extirpar, ou seja, retirar cirurgicamente esse tumor. Tá certo? Então, são 3 ciências que estão lado a lado. A medicina, né, a clínica médica, a clínica cirúrgica, a cirurgia e a patologia, que é o estudo das doenças. Tá? A gente vai ver que o câncer, de certa forma,
essas células oncológicas, elas possuem vários estadiamentos, ou seja, vários momentos que elas são estimuladas, que elas começam a iniciar, tá? Então, todo mundo aqui já ouviu falar, né, que você não pode fazer anticoncepcional injetável nas cadelas e nas gatas. Já ouviram falar isso, não já? Tem grande chance de dar câncer de mama, gerar um tumor de mama nesse animal. Por que disso, pessoal? Então, você está trabalhando com tumor, está trabalhando com hormônio. O hormônio estimula o crescimento do tumor. Então, quando você dá um hormônio para o animal, você estimula que cresça. Tá? Então, é um problema seríssimo esses medicamentos, né, que são utilizados para controlar cio. Popularmente, vou fazer a vacina contra cio. Né? Esse não é o nome correto, mas geralmente o pessoal comenta muito sobre isso. Né? Isso é totalmente contraindicado. Tá? Eu costumo falar que nem de forma emergencial você pode dar para o animal. Nem de forma emergencial. Eu não tenho coragem de prescrever. Lembro que um aluno perguntou para mim, né, não sei se foi essa turma ou outra turma, professor, mas como é que eu faço o medicamento? Eu falei, não sei. Eu não tenho a mínima noção quanto que faz, qual é a dose que se utiliza. E eu não faço nem questão de aprender, porque é um medicamento que eu sei que eu vou prescrever e ele vai dar problema. Você vai me procurar daqui a alguns meses e falar assim, nossa, mas apareceu um caroço no tumor da minha gata que não tinha, na minha cadela que não tinha. Né? Tá? Então, é muito sério essa questão de medicamentos, né? De hormônios aí que são utilizados. Opa. Bom, então, quando a gente costuma dizer, né, as terminologias, onco vem de tumor, tá? E tumor, onco e tumor é a mesma coisa, né? E vem, na verdade, de cárquinos, tá? Cárquinos é igual a caranguejo. Então, ou cancro, né, é caranguejo. Então, o que quer dizer isso? Tá? Por que vem dessa... A etimologia da palavra, ela vem lá de caranguejo. Eu vou mostrar até umas fotos que mostram exatamente isso. Tá? Quando você olha um tumor, tá? O tumor, pessoal, vamos escrever uma coisa importante aí. Tá? O tumor, ele sempre vai gerar neovascularização. Tá certo? Então, tumor gera neovascularização. Neo quer dizer o quê, pessoal? O que neo quer dizer? Alguém tem ideia? Neo. Novo. Exatamente, Ana Júlia. Novo. E vascularização? Esse termo vascularização quer dizer o quê? Sangue, isso, irrigação sanguínea, Jaqueline. Então, o que a gente tem? Sempre quando tem um tumor crescendo, eu vou ter novas vascularizações, ou seja, novas irrigações sanguíneas. Tá? Tumor, pessoal, ele precisa de glicose, as células tumorais precisam de glicose, precisam de lipídios e precisam de sangue para viver. Como eu tenho uma mama que agora ela está 5 vezes maior do seu tamanho, automaticamente ela vai precisar de mais demanda de sangue. Por isso, então, o tumor ele estimula a neovascularização, estimula novas irrigações sanguíneas. Tá? Então, sempre quando eu for fazer uma cirurgia de tumor, tem que sempre pensar que a anatomia dos vasos não vão ser iguais do animal sadio com o animal doente. Por que isso? As vascularizações, né, as irrigações sanguíneas, elas são modificadas. Tá? Embora, na grande maioria das vezes, a irrigação ela é caudal. Os maiores vasos vão vir pela parte traseira do tumor do que pela parte cranial do tumor. Tá? Mas eu não posso achar que não vai ter vaso sanguíneo, que eu posso ir lá pegar o bisturi e cortar. Tá? O animal vai morrer de hemorragia porque vai sangrar e vai sangrar muito. Tá bom? Bom, então, isso lá, Hipócrates, né, no século passado, então ele falou, né, as projeções
e os vasos sanguíneos ao redor de um tumor, ele lembra as patas de um caranguejo, ou seja, com várias novas vascularizações, tá? Então, o tumor, tá? Ele sempre vai ter duas origens. Origem epitelial, vamos escrever então aí, ó. Tumor, duas origens. Epitelial, tá? Origem então epitelial e origem mesenquimatosa, tá? Vamos escrever então aí. Origem epitelial e mesenquimatosa. Duas origens, certo? O tumor, ele vai ter duas classificações. O tumor, ele vai ser benigno ou maligno, tá certo? Então, duas classificações. Ele tem duas origens e duas classificações. Origem epitelial e mesenquimatosa. Quando eu falo origem epitelial, pensa em pele, tá certo? Em tecido epitelial, em pele, em camadas, tá bom? Da pele. E mesenquimatosas, vamos escrever aí na frente. Vem de tecido conjuntivo, tá? Tecido conjuntivo. Ou seja, pessoal, ou ele vai estar na pele, ou vai estar com origem abaixo da pele, tá certo? Então, se eu pensar, né, além disso da origem, ele tem duas classificações, o benigno e o maligno. Qual é a principal diferença de um tumor benigno para um tumor maligno? Existem várias, mas qual é a principal? Metástase. Isso aí, Karen. Isso aí, Jaqueline. Então vamos escrever então aí. Principal diferença entre tumor benigno de maligno. É que o maligno faz metástase. Tudo bem? Faz metástase. Pessoal, tumor mata. Câncer mata? Mata, certo? Repito, Thaisa, vamos lá. Eu falei o seguinte, que o tumor, a principal diferença entre o tumor benigno do tumor maligno é que o maligno faz metástase. Isso, beleza? Então, olha só. Tumor, o câncer em si, ele mata. Todo mundo já sabe, né? Se não for tratado, ele vai matar o animal, ele vai matar o ser humano. Agora, o tumor maligno, a gente sabe que faz isso. Faz metástase, pode matar. E o tumor benigno, ele pode matar o animal? Tumor benigno, ele não faz metástase, mas ele pode matar o animal? Pode. Isso aí, pode. Vai depender de onde ele está. Tá certo? Então, o tumor benigno ele pode matar. O que vai levar em consideração é onde ele está localizado. Tá? Por exemplo, um tumor benigno na unha de um animal, no dedo de um animal, na pata de um animal, dificilmente vai levar o animal a óbito. Tá?
Tirando que isso pode crescer, pode estourar, né? Pode vir a furo, pode gerar miíase, aí tem uma outra questão. Mas dificilmente ele por si só vai matar o animal. Agora, por exemplo, se o tumor benigno está localizado no cérebro desse animal, se o tumor benigno está localizado no pulmão desse animal, se o tumor benigno está localizado no coração desse animal, dentro de um órgão, tá? Aí sim ele pode, né, por compressão, na maioria das vezes ele vai matar por causa de uma compressão, tá? Atrapalha o funcionamento daquele órgão, tá bom? Então, independente se o tumor é benigno ou maligno, ele pode levar a óbito o animal, tá certo? Bom, vamos lá, tá? Fatores, vamos escrever então aí, ó, fatores, opa, peraí, aí, pronto, fatores predisponentes ao câncer, tá? Fatores predisponentes ao câncer. Bom, existem fatores etiológicos diversos, tá? Que aí são vários que a gente não consegue elucidar. Vamos falar primeiro dos principais, tá? A primeira causa é uma causa endógena, ou seja, uma causa que está vindo de dentro do animal, tá? Algo que esse organismo, tá? Esse próprio organismo, vamos colocar assim, é como se fosse autoimune, tá? O próprio organismo gera esse tumor. Isso é endógeno. Ele pode ter uma causa química e uma causa física, tá joia? Química e física. Ela ainda pode ser o que pode gerar o câncer nesse animal. A indicação, né, ou melhor, o início dessa doença pode ser por problemas virais. Tá? Vírus pode causar um câncer no animal. Parasitas podem causar câncer no animal. Bactérias podem causar câncer no animal. E a nutrição, né? Nutrição, ela pode ser um fator predisponente, tá? Tanto o excesso quanto a falta, tá, de nutrição adequada. Tudo bem, pessoal? São causas, tá certo? Outra situação, hereditariedade. O que quer dizer esse termo aí? Hereditariedade. Isso. Hereditário, que é de família, né? Ou seja, passa de pai para filho. Então, se os pais tiveram um problema, né, um câncer de pele, um câncer de mama, a chance desse filhote desenvolver é grande. Tá? Então, hereditariedade, câncer, tem essa função, tanto nos seres humanos, tem essa predileção, tanto para o ser humano quanto nos animais. A questão da hereditariedade, tá certo? Outra coisa é a idade, já comentamos, né? Quanto mais velho o animal, mais chances de ter células tumorais. E a outra situação são os hormônios, né? A questão hormonal. Hormônio predispõe ao crescimento, tá, de fatores cancerígenos. Bom, existem situações que não têm fatores predisponentes, simplesmente o animal desenvolveu e não tem nada que consiga se correlacionar, tá bom? Mutações espontâneas, danos oxidativos e radicais livres. Isso aqui está muito ligado basicamente a essa palavrinha aí, ó, estresse. Essa palavrinha é a palavrinha que pode causar tudo nos animais e nos seres humanos, né? Estresse, tá? Então, estresse faz o animal ganhar peso, estresse faz o animal perder peso, estresse o animal ele desenvolve inclusive câncer, ele come de forma errada, ele se automutila. Então, o estresse, ele desequilibra todo o organismo dos animais, tá? Por isso a palavra estresse é uma palavra extremamente complexa, né? Porque eu não estou especificando o que está causando esse estresse, e sim somente a palavra estresse, tá?
Estresse, nós já falamos sobre isso, mas ele pode ser de ambiente, se o animal está no local confinado, ele pode ser estresse social, se ele não tem contato com outros animais, ele pode ser um estresse de temperatura, né? Está muito quente, muito frio, estresse alimentar. Estresse tem várias situações, tá? Que vão desencadear problemas, inclusive o câncer. Bom, e aí então, existem situações químicas, tá? Esses são nomes de fármacos que são carcinogênicos. Vamos só escrever então esse termo aí, ó. Carcinogênicos. Vou escrever aqui, ó. Esses são fármacos carcinogênicos. Tá certo? Fármacos carcinogênicos. O que quer dizer isso? Fármacos carcinogênicos. São fármacos que vão estimular o aparecimento de câncer. Tá bom? Então, existem fármacos antineoplásicos que tratam uma situação, mas predispõem a outra, tá? Predispõem a outro câncer. Repito, Raquel, estava explicando o que são fármacos carcinogênicos, tá? Carcinogênicos quer dizer fármacos, né? Medicamentos que vão predispor, tá? Gerar câncer nos animais. Por isso tem que ser usado com muito cuidado, certo? Carcinogênicos. Não vou pedir exemplos não, tá? Mas só saber que existem fármacos carcinogênicos. Bom, existe ainda a causa física, né? Nós já falamos. Raios X, raios ultravioleta e raios ionizantes, né? Então, ó, raio do sol, todo mundo sabe, né? Tem que usar filtro solar, não é por acaso, porque pode gerar um câncer de pele, tá? Então, os próprios raios X, né, que nós utilizamos para diagnóstico, e a radiação ionizante de forma geral, tá? Bom, existem causas ainda virais, né? Virais, ou seja, vírus que vão estimular o próprio FIV, né? A imunodeficiência viral felina, a leucemia felina e o sarcoma felino, tá? São estimulados aí por vírus e esses vírus vão poder gerar um tumor, tá certo? Então, o próprio câncer, ele pode ser estimulado por vírus, tá? Ele pode ainda ser estimulado, um câncer estimulado por bactérias parasitárias que estão nos animais, tá? Então, Spirocerca lupi, o próprio Heliobacter, tá? Então, são bactérias que vão predispor ao câncer, tá? Heliobacter é uma bactéria que está estimulada geralmente, está presente geralmente na úlcera, tá? Dos seres humanos. E aí, nós já falamos, vou falar de novo, que é a questão hormonal, tá? O estrógeno e a progesterona, que são medicamentos utilizados para controle ou para equilíbrio hormonal, tá? A progesterona, ela está mais ligada à questão de controle do cio, né? A sincronização do cio, e o estrógeno a inibição do cio. Tá? Então, se eu quero virar um anticoncepcional estrógeno, se eu quero alinhar esse ciclo, né, reprodutivo do animal, é a progesterona com o estrógeno. Então, você está trabalhando com hormônio, tá? E são hormônios sintéticos. E esses hormônios, eles são administrados nos animais, mas pode desenvolver, tem grande chance de desenvolver edemas, tá? Tumores, câncer, no caso. Você está falando isso na cadela, né, ô Vanessa? Na cadela e gata, é isso, né? Isso, exatamente. Tá? Não é recomendado que se utilize esse tipo de controle do cio, tá? Na verdade, hoje, a única forma correta para controlar o cio, se eu não quero mais que a minha cadela cruze,
que eu não quero que ela fecunde, é a castração. Tá? É fazer a ovário salpingo-esterectomia, né, ou panesterectomia, é a castração. Porque aí sim, você retira a fonte do hormônio. Tá? Dos hormônios de forma geral, que são os ovários. Bom, pessoal, então olha só, como é que funciona, tá, um câncer? Primeiramente, tá, de forma muito simples, vamos escrever esse nome aqui antes de mais nada, olha. Alguém já viu esse nome aqui, olha? Apoptose. Já viram esse nome? Não? Então vamos escrever então aí, ó, apoptose. Isso é importante, tá? O que é apoptose? Apoptose, pessoal, basicamente é morte programada das células. Isso aí, Demetrios. Morte celular. Mas é programada, tá? Então, as células, pessoal, elas nascem com prazo de validade. Ela nasce, olha, essa célula tem que viver 30 dias. Com 30 dias elas têm que morrer, tá? O que pode acontecer, né? E aí que gera o problema, tá? Primeiro, né, pessoal, as células, como é que funcionam as células, né? Nosso corpo tem trilhões de células, né? Então, as células elas vão se multiplicando. Então, de uma célula vai dar origem a duas, que vai dar origem a 4, que vai dar origem a 8, a 16 e por aí vai, tá? Ela vai se multiplicando. Então, a partir do momento que ela se multiplica, morre uma outra. Multiplica e morre, por aí vai, tá? Então, ela vai se multiplicando, mas vai morrendo ao mesmo tempo. Por isso que o nosso cabelo cresce, a nossa unha cresce, né? A nossa pele cresce. Tudo, a gente, por si só, os nossos ossos crescem baseados na apoptose, no tempo de vida. É crescer e morrer. Crescer e morrer, tá? Qual é o problema disso tudo, né? O que gera aí nesse caso? Peraí. Qual que é o problema aí nesse caso, né? A apoptose, pessoal, a célula é feita para morrer com 30 dias, mas ela não morre com 30. Ela vai morrer com 40, com 50, com 60 dias. Então, isso é bom ou é ruim? A célula viver mais do que ela deveria. Então, a célula foi desenvolvida para morrer com 30 dias, ela vai morrer com 2 meses, com 60 dias. Isso é ruim, isso não é bom. Tá? A primeiro modo parece que é bom, né? É bom porque a célula está vivendo mais. Mas na verdade, isso não é bom. Tá? Isso não é bom por quê? Porque as células têm um prazo. E esse prazo é porque elas conseguem se multiplicar com eficiência, sem defeito. Agora, quando as células começam a se multiplicar com 40, com 50 dias, elas começam a dar origem a outras células, daquela multiplicação, da mitose, só que ela acaba se multiplicando e dando origem a células defeituosas, tá certo? Por isso, então, que a gente tem que ver, essa situação é muito importante, né? Essa multiplicação de forma errada, então você pensa, olha, eu tenho uma célula se multiplicando e essa célula dando origem a células erradas, que vão se multiplicar e dar origem a outras células erradas e por aí só, tá? Por aí vai. Então, isso é um tumor. Isso é basicamente um câncer. Tá claro para todo mundo? A importância da apoptose? Vou perguntar isso na prova, hein? Qual é a importância da apoptose no câncer, no tumor? De novo, tá? De novo. Por quê? Tá? Apoptose, vou repetir, Thaisa? Vamos lá. Apoptose é morte programada das células. Morte programada das células.
E aí, então, pessoal, essas células que não morreram, ou seja, houve uma falha na apoptose, essas células que não morreram vão dar origem a células defeituosas. As células defeituosas. E vira uma bola de neve. Célula defeituosa vai dar origem a outras células defeituosas e por aí vai. Tá claro, Thaisa? Pessoal, e detalhe, né? A multiplicação, a multiplicação das células, elas não são uma para uma. Uma célula não dá origem a outra, tá? Uma célula dá origem a duas, que dá origem a quatro, então ela é exponencial, tá certo? Então se eu tenho uma célula tumoral, ela vai dar origem a duas células tumorais, que vai dar origem a quatro e por aí vai, tá certo? Então, apoptose, uma falha nesse prazo de validade das células, o quanto que isso gera de problema, tá? O que gera o tumor, então, basicamente foi uma falha nessa apoptose, tá? E aí explica-se todas aquelas causas que nós vimos. Essa falha na apoptose, ela pode ser por várias causas. Por exemplo, a radiação, né? Irradiar, isso vai gerar um problema na apoptose. Essas células vão ter um defeito ali. E esse defeito é um defeito que faz com que elas vivam mais. Pode ser que matem as células, mas pode ser que façam com que elas vivam mais. Tá? E aí isso gera um problema. Tá claro isso para todo mundo, pessoal? A relação da apoptose, tá? Com o câncer, com o tumor. Quer que eu repita ou não? Todo mundo conseguiu entender? Beleza. Então tá bom. Bom, pessoal, então eu vou só dar uma explicada nisso aqui, tá? Mas basicamente foi o que eu expliquei aqui, tá? Então, autossuficiência dos sinais de crescimento celular, tá? Então, como eu falei para vocês, as células vão se multiplicando. Existe, então, uma insensibilidade a sinais inibitórios de crescimento celular, tá? Então, o organismo acaba falhando nessa informação de falar assim, olha, o prazo de validade é esse das células. Essa falha, essa insensibilidade, tá? Ou seja, a apoptose não funciona como deveria, tá? Isso vai gerar um potencial replicativo ilimitado. O que quer dizer isso? As células vão se multiplicar, replicar e se multiplicar, né? Vai gerar o que nós chamamos de angiogênese, tá? Ou seja, vamos escrever esse termo aí, pessoal, isso é um termo importante, ó. Angiogênese. Opa! Angiogênese. Gênese é o que mesmo, pessoal? O que quer dizer gênese? Começo, isso aí. Ou novo, começo, né? E angio. O que é o angio? Quando você vai no angiologista, você vai no médico para tratar o quê? Mulher geralmente vai no angiologista. Para quê? Tratar o quê? Entendeu? Angiologista. Não? Angiologista é aquele médico que vai tratar as varizes, tá? Angiologista vai ver irrigação sanguínea nas veias de forma geral, tá? Isso é o angiologista que faz. Então, angiogênese quer dizer crescimento, né? Desculpa, geração, novas, né? Novas veias, novos vasos, novas irrigações sanguíneas, tá? Isso é angiogênese. Bom, depois de novas irrigações sanguíneas, né? Porque está crescendo, vai ter invasão tecidual e metástase, tá certo?
e aí começa a escapar então aos mecanismos de defesa do nosso corpo. Bom, então basicamente é isso aqui, né? Olha, a gente tem então as células, todas elas padronizadas, né? Tá? Todas elas padronizadas, todas certinhas, até que nasce uma célula que é diferente das outras, com visões diferentes, com células diferentes, né? A gente chama de células emancipadas, tá? E aí fala lá, né? Morte ao sistema, tá lá com o bonezinho lá do comunismo, não é à toa, né? Então, nós temos aí uma célula tumoral, é basicamente isso, tá? Umas células com características diferentes de todas as outras, tá? Então, célula epitelial todas iguaizinhas e tem uma célula que nasce diferente, tá? Bom, pessoal, então vamos lá. Primeira coisa, numa abordagem ao paciente com câncer, tá? Deixa eu só liberar a entrada aqui. Então, paciente com câncer. Pessoal, quem está entrando agora aí, por favor, hein? Não esqueçam de preencher o link aí da presença, tá joia? Bom, abordagem ao paciente com câncer, né? Então, quando chega um paciente com câncer, a primeira coisa que se faz é uma anamnese e um exame físico. Pessoal, o que quer dizer anamnese? Esse termo anamnese, ele quer dizer o quê? Perguntas, exatamente, tá? Pessoal, alguém aí pode mandar o link para a Natália, para mim, por favor? De presença? Só para não sair da apresentação aqui. Eu mandei lá em cima, tá? Por favor. Bom, então vamos lá. Anamnese é pergunta, é questionar, né? Questionar o tutor desse animal. Olha, quando foi que começou essa lesão? Apareceu há uma semana? Apareceu há um mês? Apareceu há um ano? Obrigado, Karen. Tá? Então, é muito importante saber, tá certo? Quanto tempo que isso aconteceu. Tá joia? Pessoal, para quem vai sair aí, não esquece, hein? Tem atividade hoje, tá? Em cima da aula. Bom, então vamos lá. A gente precisa perguntar, fazer questionamentos, tá joia? E depois que você perguntou, já falei para vocês isso, né? Perguntou várias vezes a mesma coisa, mas de formas diferentes, você vai ter respostas diferentes, né? Na grande maioria das vezes, infelizmente, porque tem mentira na jogada, né? Você vai para o exame físico. O exame físico é botar a mão no animal. Por que colocar a mão? Às vezes o animal está com câncer, com um tumor enorme. Mas quando você começa a colocar a mão no animal, começar a sentir o animal, você vê que tem outros problemas, outros focos tumorais. Tá? Então vamos lá. Primeiro passo na abordagem ao paciente. Vamos escrever então aí. Primeiro passo é anamnese. Esse é o primeiro passo. Pessoal, tá travando para mais alguém aí? Não? Então beleza, tá. Então, primeiro passo, anamnese. Segundo passo é o exame físico. E aí, então, o exame físico é colocar a mão no animal. Não tem como fugir disso, tá? Palpação, principalmente, tá? E aí, depois, terceiro passo é investigar síndromes paraneoplásicas. Vamos escrever, então, aí. Investigar síndromes paraneoplásicas.
paraneoplásicas. Alguém tem ideia do que quer dizer esse nome aí, paraneoplásicas? Esse para, pessoal, vem de paralelas, tá? Ao lado, tá bom? Então, eu estou vendo o problema, eu estou vendo o tumor, eu estou vendo o câncer, mas o que será que está gerando esse câncer? Tá claro isso? Tá? Então, às vezes, eu não posso somente pensar no câncer. Pode ter algo envolvido aí que está gerando o câncer, por exemplo. Tá bom? Quarto passo. Quarto passo. Investigar metástases. Investigar metástases. A gente vê o mecanismo da metástase nos próximos slides, né? Mas, resumidamente, pessoal, investigar metástase quer dizer o seguinte: foco primário é onde eu estou vendo. O foco secundário, quer dizer, pode ser que tenha saído um outro foco tumoral no pulmão desse animal, no estômago desse animal, na cabeça desse animal, né? Isso é metástase. Já devem ter ouvido falar que a pessoa foi para fazer uma cirurgia de câncer, o médico abriu, olhou e fechou e falou, olha, não é melhor não mexer para dar uma sobrevida para a pessoa do que mexer e ela tem chance de morrer. Tá claro isso então, pessoal? Tá? Então, anamnese, perguntar. Segundo, exame físico. Terceiro, investigar síndromes. Investigar o que está paralelo ao tumor. Quarto, investigar as metástases. Tem foco em outros locais? Tá? É exatamente isso. Eu vou falar sobre isso, Vanessa. Tem local que o tumor já gosta de ir para tais locais. Tá? Que ele gosta, ele tem predileção. E por último, eu tenho o estadiamento da neoplasia. Estadiar quer dizer frear, parar. Tá bom? Bom, sinais de alarme. Sinais de alarme, ou seja, sinais que me deixam com a pulga atrás da orelha. Fala, opa, tem coisa errada aí. Tá? Pode ser que esse animal tenha um tumor. Não quer dizer que se o animal tem uma ferida que não cicatriza automaticamente. Opa! Não quer dizer que se esse animal tem uma ferida que não cicatriza, seja um tumor. Da neoplasia, né, Júlio? Desculpa, Então, um exemplo, tá, pessoal? Sinais de alarme. Para eu ficar com a pulga atrás da orelha, procura atendimento médico o mais rápido possível para esse animal. Leva no veterinário, tá? Se ele tem uma ferida que ela não cicatriza, isso é um sinal de alarme. Isso é importante, hein? Pelo menos 5 sinais de alarme, hein? Pelo menos. Então, ferida que não cicatriza é um sinal de alarme. Alteração nos hábitos intestinais. Ou seja, animal com constipação é um sinal de alarme. Animal com diarreia é um sinal de alarme. Alteração no hábito urinário é um sinal de alarme. Sangramento, expectoração. O que é expectoração, pessoal? O que seria expectoração? O animal que está expectorando é o quê? O peito cheio, na verdade, é antes da expectoração, tá? Expectoração é uma coisa boa, tá? Quando o animal está com o peito cheio aí, a expectoração é desejável. Expectorar quer dizer eliminar a secreção, tá bom? Tem um meme hoje aí rolando aí nas redes sociais, desde ontem, né? Da Fátima Bernardes. Alguém deve ter visto isso aí, não já? Viu o meme da Fátima Bernardes lá com um cantor aí de pagode? Não é isso? Viram? Não? Poxa vida, mas
Não vou colocar aqui que é deselegante, mas depois é isso aí mesmo. Procura depois, Natália, que você vai ver. Tá? Isso é expectorar, você nunca mais vai esquecer. Tá? O que ele faz aí, embora ele esteja chorando, né? Acho que estava chorando, não sei, mas aquela secreção saindo do nariz, e que não é pouca, diga-se de passagem, é expectorar, tá bom? Bom, vamos voltar para cá então, tá? Fezes ou urina com sangue também é um sinal de alarme, tá? Bom, tumor, o próprio tumor, né, que seria o endurecimento ou inchaço localizado, na mama principalmente, aí que é mais característico, é um sinal de alarme, tá? Dificuldade de deglutição é um sinal de alarme, tá? Alteração do tamanho, cor, textura ou forma da pele é um sinal de alarme, tá? Tosse persistente, pessoal, é um sinal de alarme. Perda de peso acentuada também é um sinal de alarme. Tá claro isso para vocês então, tá? São sinais que se o animal apresentou, leva no veterinário porque é um sinal de alarme. Pode ser que não seja um tumor, que não seja câncer, mas é um sinal de alarme. Não é normal o animal com tosse persistente, tá bom? Bom, na anamnese, pessoal, tá? Não precisa copiar isso não, só para a gente entender, né? São perguntas que são feitas para o tutor do animal, né? Quando foi que você observou o tumor pela primeira vez? Ele vai falar, foi mês passado, né? Qual é a velocidade de crescimento? Está crescendo de forma rápida, de forma lenta. O animal é castrado? Se administra algum hormônio para não castrar, para não dar cio, né? E aí pensa logo na mama, né? Tratamento prévio, né? Houve algum resultado? Tratou principalmente com corticoide? Exposição solar intensa. Animais de pele branca, tá? Não é pelo, estou falando pele. Que geralmente é pele e pelo branco, né? Tem chance de ter câncer de pele, carcinoma, tá? O animal vacinado tem a questão dos sarcomas vacinais aí que são importantes, né? Tá? Então, isso é uma anamnese. São perguntas que são feitas para o animal, tá? Para o tutor do animal, desculpa. E aí depois, então, você vai pensar em metástase, né? E metástase, pessoal, a figurinha aí está mostrando exatamente, né? A figurinha que eu estou mostrando aí, ó, né? É exatamente o veterinário procurando, auscultando aí os batimentos cardíacos e principalmente os sons pulmonares, para pensar, para auscultar o pulmão desse animal, como é que tá? Metástase, pessoal. Metástase, um lugar de predileção, não sei se foi a Ana Júlia ou foi a Vanessa que falou, né? O local de predileção é pulmão, tá? Ele gosta de pulmão. Geralmente vai ter metástase no pulmão, tá? Já ouviram falar em exames pré-operatórios? Já ouviram falar? Pré-operatórios, né? Ou seja, são exames que são feitos antes da cirurgia. Aí geralmente pede um exame de sangue, né? Geralmente é hemograma e bioquímica, para ver como é que está a questão da circulação sanguínea, se tem, vai ter muito sangramento durante a cirurgia ou não, né? E em algumas situações ele pede, tá, um raio-x de tórax. Por que pede raio-x de tórax? Para ver se não tem metástase, tá? Para ver se não tem nenhum problema nesse pulmão desse animal. Tá? Porque tem grande chance, se o animal tem um tumor, de ter uma metástase, e esse tumor com características malignas, de ter metástase no pulmão. Vou explicar depois por quê. Tá? Então, palpar os linfonodos, né? A gente tem linfonodos pelo corpo todo, o animal a mesma coisa, né? Alguns locais específicos têm um agrupamento de linfonodos, tá? Então, por exemplo, se a fêmea está com tumor de mama, e a mama é mais inguinal, ou seja, mais próxima da vulva dela, eu vou apalpar, eu vou colocar a mão nos linfonodos, para ver se ela não tem, o que a avó da gente falava muito, né? Uma íngua, linfonodo infartado, grande, tá? E aí você começa a procurar no exame radiográfico
né, se tem realmente metástase, e eu vou tentar buscar sempre, né, vou tentar enxergar, né, o que tem nessa imagem aí. Dá para ver? Vocês conseguem ver na imagem, pessoal? Não sei se dá para vocês enxergar. Ah, tá. Dá para enxergar aí, né? As manchas aí que estão aí, né? Essas manchas aí são manchas branquinhas, né? São tumores, são focos secundários tumorais, né? Ou seja, são tumores, né? Metastásticos, ou seja, metástase, tá? Outros locais aí, fígado e baço, também tem grande chance de ter metástase. Bom, o estadiamento, né, determina a extensão, ele é específico para cada neoplasia, porque aí vão haver os tratamentos. Tá? Na medicina humana, tem muito utilizada a quimioterapia. Na medicina veterinária é utilizado, mas não tanto quanto na medicina veterinária, na medicina humana, tá? Pelo custo disso. Não tem sistema único de saúde para cão, para gato, tá? Não tem. Então é difícil você ter essa questão de tratamento, né? Geralmente é só a extirpação cirúrgica. Tá? Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui? Tá? Esse aqui, basicamente, pessoal, deu uma deformadazinha aí na figura, mas ele mostra exatamente como acontece a metástase tumoral. Tá? Eu vou explicar, depois eu vou ditando com mais calma para a gente anotar. Tá? Então, a metástase acontece dessa forma. Tá? Nós vimos como que gera o tumor. Né? Nós já vimos, já comentamos, o tumor ele é gerado. A partir do momento que o tumor gerou, e esse tumor é maligno, tá? Dá para ver, inclusive, né, irrigação sanguínea, tá? Isso aqui é uma irrigação, uma neovascularização, né? O que acontece? Esse tumor, ele vai começar a crescer, né? Ele foi classificado como maligno, mas ele é primário. Primário quer dizer que ele é o primeiro foco do tumor, tá bom? Esse foco primário, ele é um tumor maligno. E ele vai fazer o que nós chamamos de metástase. O que é metástase? Tá? Metástase quer dizer liberar uma célula sanguínea, que é o que está acontecendo aqui, olha. Tá? Ele libera uma célula aqui, e essa célula é classificada como uma célula tumoral, tá? Metastástica. Tá? É ela que vai liberar o tumor desse animal. Opa! Ela que vai liberar o tumor, tá? E uma semente do tumor, ela cai na corrente sanguínea, depois que ela cai na corrente sanguínea, ela vai usar como transporte as próprias células sanguíneas do nosso corpo, do corpo dos animais. No caso, ele está usando um linfócito, ou pode usar mesmo plaquetas, tá? E ali vai ser carreado, ela vai ser levado, tá? E dali, por exemplo, tá? Isso aqui é uma mama de um animal, vamos pensar assim, tá? Isso aqui é uma mama. Essa mama, então, ela está com foco tumoral. Esse foco cai na corrente sanguínea e ela vai da corrente sanguínea passar. Ela vai gostar de ficar no pulmão, como nós já vimos, né? Ela vai chegar lá no pulmão desse animal e aqui no pulmão, essa célula, o sangue, acontece a troca gasosa. Então, o que acontece? O sangue passa muito lento para sair gás carbônico e entrar oxigênio. E a célula vai chegar até ali e ela vai juntar na parede e vai formar um foco metastástico, ou tumor metastástico, ou tumor secundário, é a mesma coisa. Tá bom? Tá claro para vocês como é que acontece? Tá? Foco primário, cai uma célula metastástica, né? Cai uma semente, vamos colocar entre aspas aí, tá? Do foco primário, do tumor, cai na corrente sanguínea, é carregado para qualquer local do corpo. Ele gosta do pulmão, mas pode ir para qualquer lugar do corpo. Tá? Pode ser que ela ande 40 centímetros e nasça um outro tumor na frente. Ou pode ser que ela caminhe até o pulmão. E ali ela vai gerar o foco secundário, que é a metástase. Tá claro isso, pessoal? Conseguiram entender como é que funciona? Alguma dúvida? Quer que eu repita?
Vamos lá. Então, vou repetir, tá? Vou repetir de forma mais lenta para vocês escreverem. Beleza? Então, vamos lá. Foco primário. Foco primário tumoral. Maligno. Foco primário tumoral maligno. Segundo passo. Liberação de célula tumoral na corrente sanguínea terceiro passo. Ela é transportada pelas células sanguíneas. Ela é transportada pelas células sanguíneas para qualquer local do organismo. Qualquer local do organismo. E aí o próximo passo é crescimento. Desculpa pessoal. Adesão da célula e crescimento da metástase. Crescimento da metástase. Ou tumor secundário. Então, basicamente, pessoal, é uma semente. Pássaro faz isso com árvore, né? Ela dissemina a semente. É como se fosse basicamente uma comparação com uma célula tumoral, tá? Só que o pássaro nessa história aqui são as células sanguíneas do nosso corpo. Ela pega uma semente, só que ela não sabe que é uma coisa ruim que está ali. Ele vai carregar, ela vai levar, tá? Só que ela gosta de grudar, essa célula vai ficar grudada mais fácil em local que o sangue passa mais lento, tá? Então, é como se nós pensássemos, né? Se a pessoa quer construir uma casa, quer grudar numa parede, ela não pode grudar na parede da Via Dutra, onde passa carro com uma velocidade tremenda, né? Ela vai procurar um local com um carro que passa menos carro, que o carro passa mais lento, que é mais seguro para ela, tá? Então, por exemplo, na artéria aorta, na veia cava, passa muito sangue com fluxo muito forte, a pressão muito forte. Então ali não é um bom local para ela ficar grudada, esse foco tumoral. Ele vai gostar de ficar em local que o sangue passa mais lento, tá? E aí, pessoal, o local de predileção, vamos escrever então aí, locais de predileção para metástase. Local de predileção para metástase. Primeiro, pulmão. Segundo, desculpa, aí. Local de predileção para metástase. Primeiro local, pulmão. Segundo local, fígado. Terceiro local, baço.
Tudo bem, pessoal? Beleza? Beleza, vamos lá. Então, eu vou mostrar algumas fotos, tá? Pessoal, eu tomei cuidado, eu já vi as fotos, acredito que não vai aparecer, tá? Mas eu vou deixar para vocês o seguinte. Sempre quando vocês forem colocar um caso clínico, um TCC de vocês, tá? Existe uma questão de direito de imagem, tá? Então tomar cuidado quando você for colocar um cachorro que não é seu, um cachorro que não tem autorização, tá? Para você colocar a imagem do animal, tá bom? Então você não pode colocar a imagem do animal, tá? Sem o consentimento do proprietário, do tutor, tá? Esse animal especificamente eu conheço o tutor do animal, surgiu feita lá no CCZ, tá? Conheço o tutor desse animal. Ela me autorizou a usar a imagem, mas eu não fiz questão de não colocar a única foto que aparece realmente o rosto do animal. Eu até botei um quadrantezinho ali para não aparecer, porque eu acho que é desnecessário, não precisa expor o animal, tá? A história é a seguinte, eu acho que os estagiários meus estão na outra turma, se eu não me engano. Não é nessa turma, né? Acho que foi na outra turma. A história é a seguinte, pessoal, desse animal. Isso aqui é um animal que tem 17 anos de idade, tá? É um animal que deve estar na faixa aí de uns 25 quilos, mais ou menos, 30 quilos no máximo, tá? É um SRD. Dá pra ver que logo de cara, né? Todo mundo conseguiu ver aí, né? A imagem. Agora, viu, né? Dá pra ver aí, não dá? Tumor? Dá, né? Tá? Então, olha o tamanho desse tumor, pessoal. O tumor tá tão grande que ele desalinhou a cadeia mamária desse animal. Dá pra ver? Está torta, né? A cadeia mamária faz uma curva para a direita aí, né? Tá? Então, isso aqui dá um foco tumoral muito grande, tá? E aí, então, é o seguinte, esse animal com 17 anos, ela já tinha levado em outros veterinários, nenhum veterinário quis operar esse animal, segundo informações colhidas, né? Então, isso não vou levar o mérito se era verdade ou não, tá? Mas o que acontece? Esse animal especificamente já tinha 17 anos, um foco tumoral muito grande, e aí ninguém queria operar o animal. E o animal estava sofrendo, tá? Então ela me procurou, né, eu trabalho inclusive na Secretaria de Saúde, ela me procurou e falou, olha, eu queria fazer eutanásia do meu animal. Ela não mostrou o animal, só começou comigo, eu falei, olha, mas por que você não eutanásia do animal? Aí ela explicou, já levei vários veterinários, ninguém quer mexer. Eu demorei muito, ela assumiu que demorou muito para levar ao veterinário para operar. E eu queria fazer porque eu sei que ela está sofrendo. Ela não está andando, está com dificuldade, não está comendo, está perdendo peso. Aí eu falei, tudo bem, leva para eu ver. Ela chegando no CCZ, o animal realmente não estava andando, mas não estava com cara de estar desnutrido, né? Eu não tenho foto dela antes, tem foto só depois, né? E no transoperatório. Aí vamos contar a história. Eu falei, peraí, vamos fazer o seguinte. Se a sua intenção é eutanasiar o animal, vamos tentar. Você arca com as despesas, né, de pós-operatório, e já que a sua intenção é eutanasiar o animal, tá, e eu acho que é possível salvar esse animal, vamos tentar, né? Se ela não sobreviver, foi uma tentativa que você fez, tá? E aí então nós operamos o animal, tá? Para quem não conhece, isso aqui é uma máscara cirúrgica, tá? Isso aqui é uma máscara que ele está recebendo oxigênio aqui, tá anestesiado, por enquanto está só com uma sedação, né? Aqui é por onde desce o anestésico injetável e aqui é por onde é mantido a anestesia, tá? É uma anestesia volátil, tá? Ela recebe um gás com oxigênio. Conclusão das contas, nós vamos operamos o animal, tá? Então o tumor está bem grande, como vocês viram, tá? Ó. Então dá para ver aí o tamanho do tumor. Essa tesoura deve ter na faixa de uns 12 a 13 centímetros. Tá? Qual é o problema da história desse tumor mamário? Essa glândula mamária, né? Primeiro, isso aqui é um tumor grande, muito aderido, num animal de 17 anos de idade que está, né, em sofrimento. Então eu falei, olha, vamos tentar, o que a gente conseguir tirar é lucro para esse animal. Então eu falei para ela, olha, se esse animal viver mais um mês com qualidade de vida, ele está no lucro. 2 meses é lucro, 3 meses e assim vai. Eu falei para ela, que olha, o lema dele é o lema do Narcóticos Anônimos, é um dia por vez. Tá? Então é uma vitória por dia. Então, com 17 anos não dá para exigir muito desse animal.
Então vamos dar uma qualidade de vida para ela, tá? E foi exatamente o que a gente propôs, tá? Essa linha vermelha aqui é a linha de incisão, né? Por onde a gente vai entrar, foi feita a incisão para retirar o tumor. E esse tumor, ele estava tão grande que ele encostava no chão e estava começando a ulcerar, tá vendo? Olha como é que estava arranhando, tá? Então, mais uma outra imagem do tumor. Então o tumor era um tumor muito grande, tá? Inclusive foi o maior tumor que eu já operei. Foi um tumor maior, mas não foi operado. Tá? E não tinha pele para fechar, então você vê que a incisão ela foi em cima do tumor. Geralmente a gente faz a incisão um pouquinho mais para baixo. Tá? Não dá porque não ia ter pele para fechar. Né? E aí nós começamos a cirurgia bem cruenta, né? Sangra muito, como eu falei para vocês. E essa é a imagem que eu queria mostrar. Dá para ver a quantidade de vaso sanguíneo que tem aqui embaixo, pessoal? Olha só. Deixa eu botar a lupinha aqui para ficar mais fácil. Olha a quantidade de vaso sanguíneo que tem aqui dentro. Tá? Então, olha. Tá vendo? Isso é neovascularização. Isso é um caranguejo com um monte de pato. Tá? Então, olha a quantidade de veia que tem aqui. Isso sangra e sangra muito. Não sangra pouco, não. Sangra muito. Tá? Bom. Vou passar um pouquinho mais rápido, né? Tá, então a gente começou a cirurgia, né? Então foi divulsionando e aqui já foi retirado o tumor. Tá? O tumor já está solto aqui. Tá? Então, você viu ó, a mão do colega que está operando comigo, né? Então olha o tamanho que está isso. É maior do que a mão dele inteira, né? Praticamente 2 mãos, tá? Estava muito grande. Então, grande, tá? Muita irrigação sanguínea. Aqui saiu junto a glândula mamária, né? Tá? E aí, então, olha como é que sangra uma cirurgia dessa, pessoal. Não perde muito sangue, tá? Giovana, deve incomodar, eu acredito que deve doer mesmo, tá? Já passou da fase do incômodo e estava doendo, porque isso era pendular, isso ficava pendurado. Ela falou que não aguentava, não ficava muito tempo em pé, porque ela já ficava pesada, ela baixava, né? Tá? E aí, então, a cirurgia foi... não é a nossa de eleição, tá? Olha o tamanho de incisão desse animal, tá? Não é nossa de eleição escolher esse tipo de pós-operatório, mas por onde o animal estava inserido, o local, a chance de ter miíase aqui era muito grande, a incisão era muito grande. Nós preferimos adotar uma cicatrização um pouco mais lenta, que é com o spray, mas mais segura para a situação toda. Né? Mesmo assim, ela utilizou uma proteção, uma roupa cirúrgica. Isso aí, Thaisa, chama-se Bactrovete prata. Tá? Antigamente, muito antigamente, usava-se um spray roxo, não sei se vocês lembram. Tá? Esse spray prata é um spray mais moderno que ele, além de ser cicatrizante, ele não deixa com que a mosca pouse e coloque os ovos para virar uma miíase. Tá? Cicatriza rápido. Então, não tão rápido quanto as pomadas. Tá? Mas, dependendo da situação, é melhor usar esse spray do que usar outras situações. Ela perdeu uma mama, né? Mas ganhou qualidade de vida. Tá joia? Essa cirurgia já tem uns 3 para 4 meses. O animal está ótimo. Ela falou que o animal está andando, está ativo, está comendo, né? Fez uma lipoaspiração ainda, né? Porque ela ficou com a barriguinha, abdominoplastia, né? Bem fechadinha, bem aderida, mas está excelente. Pessoal, o que eu queria comentar com vocês é o seguinte: qual é a cirurgia de eleição num animal desse, tá? Um adulto aí que não fosse um animal idoso de 17 anos, tá? O que a gente teria que fazer aqui? Primeira coisa, retirar a cadeia mamária inteira desse lado. E depois, retirar a cadeia mamária inteira desse lado de cá. Essa é a cirurgia que deveria ter sido feita, além de castrar o animal, tá? Isso não foi feito no animal, nós não castramos o animal, nós não retiramos a cadeia mamária do animal, devido ao tempo de cirurgia e principalmente pela idade do animal, tá? Um animal de 17 anos ele não pode aguentar, ele não aguentaria uma cirurgia tão cruenta como essa, retirar a cadeia mamária inteira. Pode aparecer, eu deixei bem claro para ela, eu falei, olha, pode ser que daqui a 3 meses nasça um outro foco tumoral. Ou pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou pode ser que ela morra sem foco tumoral. Né? Mas o que importa é a qualidade de vida. Tá? Nesse caso, a gente não usou o protocolo da cirurgia completa como deveria, pela situação do animal como um todo. Tá? Giovana, lamber o spray prata? Não pode lamber o spray prata. Tá? Assim como não pode lamber também as pomadas antibióticas. Por isso que sempre o animal fica com aquele colar elisabetano. Tá? Que é
aquela barreira que impede que ela vá lamber essa incisão. Tá? Gato, principalmente, não pode, em hipótese alguma, nem utiliza o spray prata em gato, porque é extremamente tóxico. Tá? Sem dúvida nenhuma, Vanessa, a castração, se ela tivesse castrado esse animal lá, quando era adulta, com 2 anos de idade, né, há 15 anos atrás, com toda certeza ela não teria esse tumor. Tá? E se ela está vivendo desse jeito, com 17 anos, com aquele tumor, com toda, ela chegaria aos 20 e poucos anos fácil. Tá? Eu não sei se ela vai aguentar até os 20 e poucos anos. Tá? E aí tá o animal, né? É uma velhinha, né? Dá pra ver que ela é velhinha. Tá? Eu coloquei só uma imagem para não aparecer o rostinho do animal. Tá? Mas eu fiquei extremamente contente quando ela veio sair a cirurgia, já que quando voltou para tirar os pontos, né? Depois de 15 dias. Então, um animal extremamente ativo, tá? Ela falou que nem parece que é idosa, porque o animal ficava tão prostrado, né? Então, fiquei extremamente feliz com essa situação. Um animal que ia para a eutanásia, chegou e sai, né? Depois de 15 dias com uma vida, com toda certeza, uma qualidade de vida muito melhor. Tá? Isso é extremamente gratificante, né? Um animal que chega por um motivo e sai por um outro, né? Bom, certo, pessoal? Tá? Foi só para a gente dar uma ilustrada na aula. Vamos lá. Vamos continuar então com diagnóstico. Como que eu diagnostico que é um tumor? E principalmente diferenciar tumor benigno de tumor maligno. Vamos escrever então aí? Bom, diagnóstico então, ele é feito através de biópsia. Biópsia, pessoal, vamos escrever aí na frente, tá? Retira-se um pedaço do tumor. Biópsia, então, retira-se um pedaço do tumor. Segundo diagnóstico é o CAF. Ele também pode ser chamado, é a mesma coisa com nomes parecidos, né? Tá? Então, CAF ou PAF. O que é o CAF? CAF é citologia aspirativa por agulha fina. O PAF é punção aspirativa por agulha fina. Tá? Os dois são a mesma coisa. CAF ou PAF. Então, como é que funciona? Não sei se vocês conseguem me ver aí, né? Mas eu tenho uma célula tumoral. Desculpa, um tumor. O tumor é cheio de célula tumoral. Então, nós entramos com uma agulha e damos várias espetadas nesse tumor de mama, por exemplo. Tá? Quando você... Lógico, o animal está anestesiado, tá? Você anestesia localmente e faz várias incisões, várias injeções, vamos colocar assim. Só que você não injeta, você aspira, tá? Então a agulha, ela fica cheia de células. Aí você vai numa lâmina e empurra, tá? E impulsiona e joga essas células, gruda essas células tumorais na lâmina. Vai para o microscópio e você consegue enxergar que tipo de célula tumoral que está ali, tá bom? Então o diagnóstico é biópsia. Outro diagnóstico, biópsia eu pego um pedaço e mando para o laboratório. A citologia aspirativa por agulha fina, que é da agulha com as seringas. Ou o exame histopatológico, que é o melhor de todos, tá? Que ele é feito juntamente com a biópsia. O exame histopatológico, tá?
ele vai avaliar exatamente como estão essas células que estão ali dentro. Quais tipos de células estão ali, tá? Ele é muito mais seguro e muito mais efetivo, tá bom? Então, o exame de eleição é o exame histopatológico, tá joia? Posso passar? Tá. Bom, então tá só mostrando como é que faz aqui, né? Tá vendo? Ó? Tá? Então, o tumor tá aqui, é feito então várias incisões, várias injeções, vamos colocar assim, né? Tá? Injeta aqui, injeta aqui, injeta aqui. Desculpa, aspira, né, de 3 formas diferentes. Depois eu vou ejetar então, tá? Eu desconecto, tá vendo? Desconectou a agulha, enche a seringa de ar, conecta de novo, aqui ele aperta, empurra as células para cá, tá? E aí depois você consegue fazer um esfregaço e aí você consegue enxergar essas células que estão aqui dentro, tá? A biópsia, retira então um pedacinho. Vanessa, pode ser, tá? Que a histopatologia venha inconclusiva, né? Ou não venha conclusiva. Por que pode vir inconclusiva? Porque quando você tirou aquele pedaço, você está falando de histologia de qual forma, Vanessa? Dessa forma aqui ou da biópsia? Qual que você viu que vem conclusiva? Você lembra? Depois você me fala aí, Vanessa, tá? Tudo bem, pessoal? Tá? Então, a biópsia é um outro, tá? O que pode acontecer? Por que ela pode vir inconclusiva, tá? Ela pode vir inconclusiva por quê? Pode ser uma falha, tá? Uma falha do próprio laboratório, uma falha na hora de fazer o exame, ou simplesmente, quando você retirou, mas não retirou a célula tumoral especificamente, tá? Então isso pode acontecer realmente, tá? Nesse exame aqui é comum, tá, você não conseguir achar. Na biópsia, na histopatologia, é mais difícil você não encontrar. Ela é mais precisa, tá? Então o CAF, né, a citologia aspirativa, ela é mais prática. Porque ela não requer uma anestesia geral, no máximo uma anestesia local, tá? Ela não é invasiva, ela tem pouca manipulação, é locais diferentes, tem os fluidos, e o diagnóstico é rápido. Qual é o problema da citologia? Tá? Ela não preserva a arquitetura original, porque quando eu injeto, eu acabo modificando as células. Tá? Tem uma desvantagem naquelas neoplasias que não esfoliam, eu não posso utilizar. E nem sempre fornece o grau de malignidade. Por isso que o ideal é a histopatologia, é você observar realmente a biópsia. Tá? No histopatológico, né, que é você retirar realmente um pedaço aí desse tumor e mandar para o laboratório, né, é importante porque eu preservo a arquitetura original desse tumor. O diagnóstico é muito mais conclusivo e ele fala o grau de malignidade. É ruim e o quanto é ruim. Tá? E quais são as desvantagens? O tempo. A anestesia, tem que estar anestesiado esse animal, a manipulação, e ele é invasivo. Tá? Muitas das vezes você faz a cirurgia, retira o tumor e pega um pedacinho desse tumor e manda para o laboratório. Tá? Do que você anestesiar, tirar um pedacinho, depois anestesiar de novo para retirar o resto depois. Tá? Então, nem sempre, né, o caminho é fácil. Né? A gente costuma usar esse, sempre quando fala de câncer nos congressos, utiliza esse exemplo. Né? A ponte do paciente com câncer nem sempre é como a ponte Rio-Niterói. Né? Tá? Então, não é tão simples o caminho e não necessariamente, né, ela faz uma curva ao invés de ser reta. Né? Você pode minimizar o sofrimento do animal. Não sei se vocês sabem, a ponte Rio-Niterói ela foi desenhada para ser maior do que ela precisava. Ela não precisava fazer essa curva e muito menos estar localizada em 2 pontos distintos. Tinham pontos muito mais perto entre Rio e Niterói. Né? Tá? Então, cuidados básicos é dor,
alimentação e bem-estar. Tá? Foi exatamente isso que eu preservei quando eu operei aquele animal. É justamente pensar no bem-estar do animal. Tá? É a gente saber qual é a forma correta, o que manda fazer exatamente, né, a literatura e o que você vai fazer. Tá? Tem coisas que não dá para realmente seguir o que fala o livro. Tá? O animal não tem condições, não vai suportar. Ana Júlia, eu falei da ponte de Niterói, não só explicando que foi só uma analogia, né? Que a ponte de Niterói, ela foi construída, lógico, há muitos anos atrás, né? E ela foi construída, na época inclusive do regime militar, ela poderia ter sido reta em locais mais próximos. Ela foi construída em curva e em locais mais distantes. Então, por quê? Ninguém sabe, tem explicação, né? Bom, então tem que levar em consideração o score corporal, né? Então, de novo aí, né? Um boxer, né? Embora não seja muito comum, boxer obeso, né? E a desnutrição, tá? Os extremos levam, né, a questão do bem-estar, tem que ser levado em consideração, tá? Quando intervir, né, perda de mais de 10% do peso, animal que tem anorexia, não precisa copiar isso não, tá? Perda intensa de nutrientes. Como é que ele perde nutriente? Ou por cima ou por baixo. Ou por diarreia, ou por emese e por vômito. Né? Tem pouca proteína, doença sistêmica severa. Tá? São motivos que nós precisamos intervir nesses animais. Né? Lembrar que sempre, quanto mais rápido você intervir e diagnosticar, melhor o prognóstico. Tá? Complicações nutricionais da terapia antineoplásica. Né? Ou seja, terapia para antitumor, vamos colocar assim. Né? Cirurgias da cavidade oral e mecanismos normais da alimentação têm que ser levados em consideração, o animal precisa comer, que tem que ser operado ao mesmo tempo. Né? A própria quimioterapia, ela literalmente destrói o animal, né? Porque a quimioterapia ela mata a célula, então ela vai matar a célula ruim e vai matar a célula boa também, tá? Então, todo mundo deve ter ouvido falar o quanto é problemático a quimioterapia, né? O problema não é só a queda do cabelo, tem um monte de problema que pode aparecer, né? Os efeitos nocivos para a medula, né? A medula para de produzir células sanguíneas, principalmente, células de defesa, né? E geralmente quimioterapia causa anorexia, náusea, vômito, né? E mucosites, né? Problemas nas mucosas de forma geral. Bom, as tentativas de melhorar a alimentação, esse animal tem que comer. E muitas vezes ele não come porque ele sente dor. Tá? Então, importantíssimo controlar a dor do animal. Como que eu diminuo a dor desse animal, pessoal? Um animal com tumor. Como é que eu posso diminuir a dor desse animal? Eu dou o que para ele? Para diminuir a dor? Qual medicação, Vanessa? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Analgésico? Tá. O que mais que tira dor, além do analgésico? Corticoide. Corticoide tira dor também, Jaqueline. Mas melhor que o corticoide é um anti-inflamatório não esteroidal. Tá? Ele é mais seguro. Tá bom? E vai tirar a dor desse animal, diminuir a dor. Então, é importante, né? De preferência, tá? Isso é uma dica que eu sempre falo quando falo de tumor, né? Alimentos um pouco mais quentes são mais fáceis de comer do que alimentos frios, tá? E sempre um atrativo, né? O alimento com odor atrativo facilita, tá? O apetite do animal. E sempre trocar os recipientes, né? A profundidade, o material, isso tudo vai facilitando também o animal a tentar melhorar as fontes de alimentação. Tá? Existem alguns medicamentos que estimulam a alimentação. Tá? A ciprofloxacina, ela é um medicamento que estimula, o próprio Valium, né, que é um diazepam, o corticoide aumenta o apetite, né, e o complexo B. Tá? São medicamentos que abrem o apetite do animal, fazem com que ele volte a comer, estimulam. Né? Agora, animal que não quer comer em hipótese alguma, aí eu tenho que utilizar as sondas esofágicas. Né? Sonda esofágica, pessoal, é uma mangueirinha
que introduz no nariz, né? Ela chama-se sonda nasogástrica, né? Ou esofágica. Essa aí é a nasogástrica porque ela entra no nariz e vai até o estômago, tá? E a outra, né? Essa aqui é a nasogástrica, né? Ó, ela entra lá pelo nariz e vai lá no estômago. E aí você vai estimular, vai injetar nesse animal o quanto que precisa comer. Não vai passar pela boca, vai direto para o estômago do animal, tá? E aí o problema são as infecções, né? E existe ainda as sondas esofágicas, tá? Isso aqui é uma sonda esofágica num gatinho, né? É uma sonda que não vai pelo nariz do animal, né? Então ela vai direto do esôfago para o estômago do animal, tá joia? Tá? Sonda nasogástrica e a sonda esofágica. Bom, então reconhecimento da dor, né? Como é que a gente sabe que o animal está com dor? Né? Basicamente, o animal ele demonstra dor, basicamente, pela sensibilidade. Então, ele vai, sempre que você coloca a mão, ele mostra, né, inclusive que ele está agressivo, porque dói. Ele sempre vai proteger aquela área. Então, por exemplo, se a dor é na pata dianteira direita, quando você vai colocar a mão, ele já está segurando, escondendo a mão direita, ele quer mostrar para você que ali está doendo, que não é para você colocar a mão, né? Ele dá uma atenção à área daquela ferida, a agressividade, a própria ansiedade, depressão, submissão e apetite. Os mais fáceis de a gente observar animal que está com dor, tá? Animal que sente dor é, primeiro, redução do apetite, depressão, agressividade e sensibilidade na palpação. Tá? Esses quatro são os quatro situações mais fáceis de se identificar em animais aí que estão com dor. Tá? Pessoal, estou tocando direto, hein? Tudo bem? Já paro, a gente faz a nossa atividade e encerra um pouquinho mais cedo, tudo bem? Quem tiver contra aí, me fala. Bom, então, o controle da dor, pessoal, é questão de bem-estar. É obrigação do médico veterinário tirar a dor desse animal ou diminuir a dor desse animal. E a diminuição da dor foi o que vocês já falaram para mim, né? A Jaqueline, acho que a Jaqueline, né, falou do corticoide. Vocês falaram dos analgésicos, né? Não adianta dar dipirona para um animal que está com tumor. Tá? Dipirona não é feito para isso. Tem ela é um analgésico, mas tem que usar analgésicos fortes, potentes. E às vezes nós utilizamos os analgésicos e o Zaine. O que é Aine aí, pessoal? Lembra dessa sigla aí? Aine. O que é isso? Alguém lembra? Isso aí, Kelly. Anti-inflamatório não esteroidal. Tá? E ainda é possível utilizar bloqueios nervosos e injetar como se fosse uma anestesia. Ou melhor, é uma anestesia, né? Para o animal não sentir dor. Certo? Beleza, pessoal? Tá? Então, por hoje é só. Tá? A gente encerra então a nossa aula sobre tumor. Tá? Essa aula, então, é uma aula muito importante. Como falei para vocês, é uma aula que vocês vão utilizar, vão ver muito no estágio de vocês, se já não estão vendo, né? E quem for entrar na área futuramente vai ver que isso é rotina, infelizmente, e está aumentando cada vez mais, né? Não só nos seres humanos, como nos animais, tá? Isso tudo é qualidade de vida, é a forma com que a gente vive, é a forma como a gente oferece a vida para os animais, tá? Tudo isso influencia sem dúvida nenhuma, beleza? Tá? Pessoal, então é o seguinte, nossa matéria para prova, ela vai até aqui, tá joia? Nossa prova está marcada para quarta-feira, às 19 horas. Eu vou entregar para vocês, vou dar devolutiva para vocês aí das atividades, no máximo da segunda-feira, de todas as atividades, tá? Com as notas. Importante, pessoal, quando for preencher as atividades, preencham o e-mail de forma correta, tá? Eu não consigo mandar depois para vocês para um outro e-mail. Tá? O e-mail que vocês mandaram é o e-mail que fica lá cadastrado no sistema. Tá bom? Esse aqui? Dona Júlia? Tá. Beleza? Tá, pessoal? Então, lembrar então que a nossa prova ela vai até tumor.
tá? Até o câncer. Beleza? Tá? Bom, lá no site, pessoal, no Classroom, tá um artigo científico curto, não é grande, tá? E tá algumas questões. São 5 questões para serem respondidas, tá? As questões, prestem atenção, as questões elas estão baseadas na aula de hoje e no artigo científico. Primeira coisa, pessoal, leiam o artigo científico sem pressa, com calma. Depois, vocês vão responder as questões. Pessoal, muito importante, eu não quero, tá? Eu vou corrigir com muito critério, porque as últimas atividades que eu corrigi de vocês, eu não sei de onde vocês tiraram, mas tiraram todo mundo não, né? Boa parte do mesmo local. Copiaram, tá? Um texto e todo mundo usou o mesmo texto para responder as questões. Pessoal, todo mundo aqui está fazendo as atividades, pessoal, para aprender. Tá? Vocês têm a condição de vocês pesquisarem aonde vocês acharem melhor. Agora, não é legal ficar copiando a resposta do outro, copiando as respostas dos sites. Tá bom? Então, tomar cuidado.